com esse cavalo Prince of Wales, um cavalo da raça hanoveriano, de 9 anos, filho do garanhão Wales. Esse cavalo tem o número 26 do ranking, Michael Whittaker, 40 anos, número 16 do ranking. A gente repara aí, Lucas, que a chuva parou, né? Isso é bom, cria uma expectativa boa de novo, não só para os brasileiros, infelizmente, mas para todos os conjuntos, mas de qualquer forma, sem chuva é melhor. Melhor para todo mundo, né? A gente repara na experiência que tem o Michael Whittaker. Ele deu um bom salto no rio, fez o cavalo livrar bem a falta do rio e mesmo assim conseguiu controlar bem o cavalo para passar o triplo salto sem arriscar a falta, né? Isso foi uma boa pra gente, essa falta aí, 4 pontos. Cavaleiro bastante importante da equipe da Inglaterra aí fazendo 4, mais uma falta, 8 pontos. Estamos acompanhando o hipismo, lembrando que no Sport TV 1 tem brasileira no Taekwondo, Carmen Silva está nesse momento competindo com o Taekwondo e você está acompanhando tudo isso no Sport TV 1 e aqui no Sport TV 2 você continua com o hipismo. Foi penalizado no tempo, teve 2 faltas aí, perdeu 8 pontos o Michael Whittaker montando o Prince of Wales. Nós vamos então para o intervalo, já já nós voltamos com mais hipismo para você. Sydney 2000, uma odisseia, Sport TV. Sydney 2000, uma odisseia, Sport TV. Apoio Embratel, McDonald's. 11º conjunto na pista, a francesa, a amazona francesa Alexandra Lederman montando o Rocher M. Ela que teve 8 pontos perdidos no primeiro dia de competição. A Alexandra e o Rocher M, eles são com medalha de bronze nas últimas Olimpíadas no individual. É já um conjunto bastante entrosado, eles se conhecem muito bem. Esse cavalo Rocher M, um cavalo já de 17 anos, participando da sua 2ª Olimpíada, um filho de Jalisco B. Em uma égua Flickas Gal, que é uma égua filha de Letirol, que é um puro sangue. É a amazona número 23 do ranking, ela tem 31 anos. Rocher M, número 42 do ranking. Esse cavalo ele teve ano passado com problemas veterinários, ficou bom tempo fora de atividade. Vem saltando bem nessa prova. Pois é, Jorge, um excelente resultado para a equipe francesa. Ela que tinha feito 2 faltas na primeira prova, faz um 0 pontos aí, o que deixa a equipe francesa numa posição bastante interessante. É verdade, zerando o percurso, o 3º conjunto a zerar o percurso no Horsley Park. O primeiro foi o Marcus Henning com o For Pleasure, depois o Thomas Velling com o Carnot e agora tivemos a Alexandra Lederman montando o Rocher M, também zerando o percurso. A francesa conseguindo um belo resultado aí para a equipe da França, né? Essa competição que vale pontos para o individual e também por equipes. E hoje já vai sair as medalhas por equipes no hipismo nos Jogos Olímpicos de Sydney. A gente pode notar aí que uma ligeira impressão de que o céu está abrindo um pouquinho, né? Fica a nossa torcida realmente para que isso aconteça, para não prejudicar. Olha, isso a gente pode reparar, isso é uma proteção colocada no casco do cavalo, a gente chama de cloche.
Isso funciona para que a pata traseira do cavalo não atinja a pata dianteira do cavalo, ou seja, que o pé não atinja a mão na recepção do salto. E muitas vezes isso acontece e o cloche sai da mão do cavalo. Teremos agora Leslie McNaught montando o Dove, da Suíça. A gente viu ali, Lucas, a formação da equipe suíça e é apontada pelo Rodrigo Pessoa, juntamente com a Alemanha, como uma equipe fortíssima para lutar pela medalha de ouro. Então é bastante atenção nossa aí. Essa amazona é muito experiente, o cavalo dela é muito bom. A gente fica aí na expectativa, porque a Suíça é um grande concorrente do Brasil aí na prova de hoje. É verdade. Temos a Alemanha, que na primeira passagem zerou o percurso. A França, que também zerou o percurso, né? O primeiro conjunto da França. E agora vamos acompanhar aí esse conjunto da Suíça. Opa, uma falta excelente pra gente, 4 pontos. Esse cavalo Dove, cavalo hanoveriano de 12 anos, tem o ranking 8. É um cavalo também filho de Dom Juan em Abanda, por Arquimedes. Olha, e ela cometeu a falta no Rio também, hein? 8 pontos. A equipe da Suíça é uma equipe muito forte. 8 pontos perdidos. A gente também nota que ela trocou de embocadura. No primeiro dia ela estava montando ele com um freio bridão. Agora ela mudou para esse bridãozinho de haste. Ela é uma amazona inglesa de nascimento que optou pela cidadania suíça. Uma apresentação muito ruim dela, né, Jorge? Mais um refúgio ali na entrada da tríplice, o cavalo vem dando reação. O cavalo não vem se apresentando muito bem aqui em Sydney, não. Já vai ser penalizada também ali com o tempo. Já está no excesso de tempo, sendo penalizada por excesso. Terminou a participação dela com até um bom resultado para o Brasil, né? Perdeu 15 pontos. A Leslie McNaught montando o Dove. Ela está um pouquinho acima do peso também, parece, a Leslie. Ela está meio gordinha. Sempre lembrando que o pior resultado da equipe entre os 4 cavaleiros é eliminado, né? Então, por isso que eu estava dizendo que é muito cedo para a gente fazer uma avaliação. Se eu acompanhar a parcial até agora de todas as equipes, o Brasil em sexto empatado com o Japão. Mas é só o primeiro percurso. A gente também tem que lembrar que o concorrente que produziu o percurso sem faltas para a Alemanha, o Marcus Henning, ele é apontado pelo Rodrigo Pessoa mesmo como um dos grandes concorrentes aí na disputa de uma medalha. Ele fez 0 com o For Pleasure, ele é um dos favoritos à medalha. Quer dizer, é um dos concorrentes mais fortes da equipe da Alemanha que já passou. E a Alexandra Lederman também é a mesma coisa. Teoricamente, na teoria ali, no papel, ela é a mais forte concorrente da equipe da França. O Brasil ainda tem o Rodrigo Pessoa, né? Que pode aí até desequilibrar para a equipe brasileira. Vamos torcer por isso. E também torcer para o Felipe. O Felipe talvez vai melhorar esse resultado na segunda volta. Que a gente também tem que lembrar isso, que são os 3 melhores resultados de cada volta. Mesmo que um percurso de um cavaleiro seja descartado, como o da Leslie, por exemplo, na equipe da Suíça, se ela produzir um 0 pontos no próximo percurso, esse 0 pontos vai ser aproveitado pela equipe da Suíça. Estamos acompanhando aí o Gianni Govoni, da Itália, montando Las Vegas. Essa é uma égua da raça Oldenburg, de 11 anos, ranking 15. É uma filha de Landfrieden em Scarlett, por Salu. Esse conjunto fez 9 pontos na primeira prova.
a Itália acabou não conseguindo formar uma equipe, que a gente viu a égua Lucila, da Princesa Aia, que era a montaria do Arnaldo Boloni, que também era um concorrente a participar desses jogos. A égua foi vendida, a Itália ficou desfalcada e não pôde mandar uma equipe, né? A Itália, que é um país tradicional, que nos anos 60 ganhou muitos títulos com os irmãos Dinzel e também com o Graziano Mancinelli. Apenas uma falta, 4 pontos perdidos. Teve o Gianni Govoni, da Itália, montando Las Vegas. Foi o 23º conjunto a se apresentar. Já está se aproximando aí a entrada do brasileiro, né? O André Johan Petter será o 29º. Agora passou o 23º conjunto no Horsley Park, nessa primeira passagem, segundo dia de competição do hipismo nos Jogos Olímpicos de Sydney. Bellissimo, ha pensato un po' troppo la distanza dentro, forse no? Ha messo gambe e tirato su troppo. Agora teremos aí mais um conjunto com o cavaleiro holandês, o Jeroen Hugeldan, montando o Sien. Ele ficou na primeira posição aí no primeiro dia. Vamos acompanhar atentamente esse cavaleiro. É o segundo cavaleiro da equipe da Holanda. Já tem 4 pontos com Albert Vorn. Esse cavalo de Singen é um cavalo filho de Aran em chefe. É um concorrente fortíssimo e a Holanda é a primeira equipe que vai ter aí a sua segunda passagem. Cavalo de 11 anos, Jeroen tem 27 anos, número 11 do ranking da FEI. Deu um toque, balançou a testeira e não caiu. Ele fez apenas meio ponto por excesso de tempo na primeira prova. Esse cavalo tem o número 3, né? Um cavalo de ranking 3 da World Breeding Federation for Sport Horses. Ele fez a falta no Rio, viu, Lucas? A gente reparou ali, ele fez a falta. Eu fiquei desconfiado quando ele passou e acabou fazendo a falta no Rio, que é uma boa para ir 4 pontos, um conjunto bastante forte. Excelente, mais uma falta. Caminhando para a linha final. 8 pontos perdidos. Não foi tão bem assim o Hugeldan montando o Sydney. Teve meio ponto perdido no primeiro dia de competição e agora 8 pontos perdidos. Sem dúvida que para a equipe brasileira é um bom resultado, né? A equipe da Holanda que é apontada como uma das favoritas na disputa da medalha de ouro. Vocês viram o gancho ali, desarmou o gancho de segurança. Teremos agora o argentino Martin Dopazzo montando Calvaro. Vamos lembrar, o Martin Dopazzo com o Calvaro foi muito bem na primeira prova. Ele fez apenas 2,25 por excesso de tempo. A Argentina também não tem equipe, ela está trazendo apenas um cavaleiro para Sydney, que é justamente o Martin Dopazzo montando Calvaro. Esse é um cavaleiro que participou dos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, pela equipe da Argentina. Cavaleiro de ranking 153. Monta esse cavalo Calvaro, cavalo argentino, número 147 do ranking.
Aí já teve uma falta, 4 pontos de penalização. Com certeza fez uma falta no Rio, olha lá, 8 pontos. Vamos lembrar aí aos telespectadores que para que seja computada a falta no Rio, basta que o cavalo toque na faixa branca, não necessariamente o cavalo tem que pisar dentro da água. Mais uma falta na tríplice. Podem também acompanhar que os cavaleiros fazem as opções de chegada nessas linhas. Aqui o Martino Pazos fez 7 lances para o último Oxa, 7 lances de galope, quando antes vários cavaleiros estavam fazendo em 6 lances, avançando um pouquinho. Ele optou por fazer 7 lances mais curtos. O cavaleiro faz essas opções de acordo com o salto que ele vai executar, o tipo do obstáculo, também pelas características do seu cavalo. O estilo de salto, a força. Próximo conjunto a ser apresentado, o Japão, Ryuma Hirota, montando Man of Gold, que foi muito penalizado, né? No primeiro dia, teve aí 33,75 pontos perdidos. Você está vendo a equipe japonesa, que já teve o Tadayoshi Hayashi, com 8 pontos perdidos. Contando com o percurso do japonês, nós temos mais 2 conjuntos e depois o André Johan Peter com Kalei. Esse cavalo aqui é um cavalo que me é bastante simpático, é um cavalo puro sangue australiano, de 20 anos. E tem uma história interessante que esse cavaleiro, ele participou com esse cavalo na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo em 1996, e o cavalo deu um salto estranho, ele deu uma chegada ruim, o cavaleiro se desequilibrou um pouco no salto, caiu no pescoço, e o cavalo praticamente botou ele de volta na sela, porque levantou o pescoço e botou ele de volta. Um cavalo que me é bastante simpático. O cavalo colabora com o cavaleiro, né, Jorge? Faz jus ao nome, né? Man of Gold. Vocês podem acompanhar que ele tem 20 anos, mas não parece, né? Salta bem, o cavalo está bem disposto. Qual é a idade boa para um cavalo, para competição de saltos como essa? O cavalo atinge a maturidade para uma prova dessas com 11, 12 anos. Tive ele provavelmente a mãe, né? Deve estar irradiando ali para alguém da família. Comete ali uma falta. Não teve penalização por tempo, né? Não estourou, 8 pontos perdidos com 2 faltas. Ele está muito satisfeito. A alegria dele. Isso aí, fazendo uma festa ali no cavalo, agradecendo a participação do Man of Gold.
Ficou bem satisfeito o japonês. Realmente um bom percurso para ele. Para quem tinha feito 33,75 na primeira prova, fazer 8 pontos num percurso ainda mais difícil, muito bom resultado para o Japão. Tá muito engraçado isso aqui. Olha que torcida, hein? Quem fica de fora sofre muito, ainda mais se tem algum parente saltando, é um sofrimento se assistir. Ali só no celular, só narrando o que ela estava vendo e torcendo também. Foi o segundo conjunto japonês a se apresentar e os dois tiveram 8 pontos de penalização. Muito simpático essa cena. Youngest horse. Youngest horse, o cavalo novo. Temos agora Otto Becker da Alemanha montando o cento. 27º conjunto a se apresentar dos 72 desse segundo dia do hipismo nos Jogos Olímpicos. Você vê aí a equipe alemã que vem com 0 pontos do Marcus Henning. Só confirmando, a Alemanha é a terceira equipe que vai para sua segunda passagem. A gente tem até agora a Holanda, tem o Albert Born com 4 pontos e o Jeremy do Beldan com 8. Tem a equipe do Japão com 2 cavaleiros fazendo 8 pontos, somando 16 pontos. Esse cavalo cento com Otto Becker, ele ganhou o Grande Prêmio Aachen. Foi o último concurso antes dos Jogos Olímpicos. Ele ontem, no primeiro dia, ele não saltou muito bem. Ele é um cavalo de 11 anos, é um filho de Capitão I, em uma égua Calheto II. Tá tendo sorte também, hein? Quase derrubou o obstáculo ali, mas ficou. É verdade. Aqui também no Brasil nós temos esse sangue, Capitão I no Aras Primavera. O cavalo hoje vem se apresentando muito bem, né, Jorge? Vem saltando muito bem. Vem, melhorou muito no primeiro dia. Vai para o último obstáculo. E zero o percurso também, o segundo conjunto da Alemanha zerar o percurso. Ficando numa ótima situação aí a equipe alemã, hein? Exatamente, é o que o Rodrigo falava. A Alemanha e a Suíça são as duas equipes aí que ele apontava como favoritas, apesar de que na equipe suíça a gente teve um péssimo primeiro percurso. Mas a Alemanha vai confirmando aí o seu favoritismo ao ouro. A total of 0 for the first round, for the second round, but 14 in the earlier round gives them a total of 14 overall. For Sweden now, Lisen Bratt. Lisen Bratt riding Casanova, a 10-year-old Swedish warm-blood Esse gelding. domínio aí da Alemanha, uma nação onde a cultura equestre é muito difundida. Todo mundo na Alemanha é praticamente classe média, monta cavalo, tem um cavalo, divide com uma amiga que é secretária, que é atendente, telefonista. Todo mundo tem cavalo, todo mundo monta. É um esporte muito popular pela Alemanha. E o resultado está aí, dois percursos sem faltas, 0 pontos. Agora temos aí a Lisen Bratt da Suécia montando Casanova, o segundo conjunto sueco a se apresentar. Lembrando que a Suécia traz apenas Amazonas, né, para a competição de hipismo nos Jogos Olímpicos de Sydney. O primeiro percurso da Suécia teve 8,75. Esse cavalo Casanova, cavalo de 10 anos, número 49 do ranking. A Lisen Bratt é uma amazona muito nova, 24 anos, número 68 do ranking. Eu pensei que ela não ia pagar ali, ela entrou muito mal no duplo, conseguiu passar bem a vara da entrada, deu um toque só e acabou fazendo a falta no meio do triplo.
nossa adrenalina também já começa a subir de novo. O próximo percurso é de um brasileiro, é o André Johan Peter montando o Calais Jotter. Também uma bela passagem, com 4 pontos perdidos. Alison Brett montando Casanova. Tivemos então um conjunto sueco com 8,75 pontos perdidos, agora o outro com 4 pontos perdidos. A Suécia também se coloca aí entre as primeiras equipes até agora nessa competição por equipes. Você vê a falta que ela cometeu no segundo, né? No triplo, você está vendo aí. Com os pés. E agora vamos ficar na torcida. Agora teremos o brasileiro André Johan Peter montando o Calais Jotter, 29º conjunto a se apresentar. O Brasil que já teve o Luiz Felipe de Azevedo, cometeu 2 faltas, teve 8 pontos perdidos. Vamos acompanhar aí o André Johan Peter, um cavaleiro também bastante experiente, cavaleiro amador. Ele é empresário, pratica o esporte como hobby. Mas ele já tem vários títulos, é tricampeão pan-americano por equipe. Poucos brasileiros o são, assim também como é Vitor Alves Teixeira, tricampeão pan-americano. Calais Jotter é o sub de Calandres em Lorde, criação da área Jotter, Dr. Jorge Johan Peter. Passou o número 2 muito bem, 2 bons saltos, no 1 e no 2. Vem se caminhando para o obstáculo número 3, um Oxer vermelho. Uma pena, uma falta já no início do percurso. Eu tinha até pensado que ele teria feito a falta no Rio. Muito bom que ele não fez, passou bem o triplo. Excelente salto agora no Oxer. A gente repara que o temperamento do Calais já é um pouquinho mais difícil. O André vem conduzindo ele com bastante habilidade, bastante cuidado, obstáculo por obstáculo. Deu sorte ali, passou bem a linha. Mais um bom salto na vertical verde, que foi justamente onde o Felipe fez a falta. Uma falta na saída do Oxer da entrada do duplo. Uma pena. Mais um 8 pontos para o Brasil. Um bom percurso. Mas não o suficiente para botar o Brasil entre os primeiros colocados. O André Johan Peter com 2 faltas perdeu 8 pontos. O Luiz Felipe de Azevedo também 2 faltas perdeu 8 pontos. Teremos ainda o Doda com Aspen e o Rodrigo Pessoa. E a expectativa é que realmente o Rodrigo Pessoa consiga zerar o percurso para ajudar o Brasil a melhorar o seu posicionamento até agora nesse segundo dia. For Austria now, Anton Martin Bauer and Ecuador. Anton Martin Bauer, 11th in the individual jumping, 11th in the team jumping at the Olympic Games Atlanta 1996. For Austria, Anton Martin Bauer and Ecuador. Vamos então acompanhar agora uma canoagem com o Sebastian Quattrin participando, participação brasileira, e vamos acompanhar então a canoagem aqui no Sport TV 2. Você está vendo aí nos 500 metros com a participação brasileira do Sebastian Quattrin. A canoagem nos Jogos Olímpicos de Sydney. Da participação do cavaleiro australiano, o Ron Easy com o Rolling Thunder. A gente vai informando que eles tiveram 16 pontos perdidos. Aí está a confirmação. Portanto, 4 faltas, 16 pontos perdidos. O Ron Easy montando o Rolling Thunder na Austrália.
32.75. Teremos agora o 32º conjunto a se apresentar, o Ricardo Jurado da Espanha montando o Gizmo. 9-year-old Oldenburg Gilding. 7th at Madrid, 99, 8th in the team jumping at the European Championships at Ixted in 1999. For Spain, Ricardo Jurado. Esse conjunto não foi muito bem na primeira prova. Ele fez 22,50. Vamos acompanhar a participação dele nesse percurso, uma vez que o primeiro concorrente da Espanha também já foi bem mal. Esse cavalo Gizmo é um cavalo relativamente jovem também, de 9 anos, da raça Oldenburg. É o filho de Granus Granit em Wiltana por Volturno. Cavalo criado na Alemanha. Das equipes que já tiveram 2 participações, nós temos aí a Alemanha liderando sem faltas. Depois vem a Holanda com 12 pontos. A Suécia com 12,75. O Japão e o Brasil empatados com 16 pontos. E a Austrália com 20 pontos. A equipe brasileira, portanto, até agora em 4º lugar, né, empatado com o Japão na 4ª posição até agora, brigando, claro, a equipe brasileira brigando por medalhas, mas ainda teremos mais 2 conjuntos brasileiros a se apresentarem e também teremos a segunda passagem, né? Aí o Ricardo Jurado montando o Gizmo da Espanha, ele que foi o 32º conjunto a se apresentar, 8 pontos de penalização, 2 faltas. Esse foi o 32º conjunto. Lembrando que o próximo brasileiro a entrar na pista do Horsley Park será o Álvaro Afonso Miranda Neto, Doda, montando o Aspen, 44º conjunto a se apresentar. Lembrando que a idade mínima que o cavalo é autorizado a participar dos jogos é 7 anos. Portanto, 9 anos ainda é um cavalo novo nesse nível aí de exigência, tem bom resultado, 2 faltas, 8 pontos. Mais uma amazona norte-americana, Lauren Hoff, montando o clássico. Pelo roteiro de vocês, o brasileiro é daqui. Uma participação importante, a equipe americana aí com seu segundo percurso. A Laura que na primeira prova fez 12,50. Esse aqui é um conjunto que é bastante novo também. A Lauren ela tem 23 anos, número 276 do ranking, comete a falta no número 1. Esse cavalo é um cavalo hanoveriano de 8 anos. Uma bela passagem na linha do Rio do Triplo. Cometer uma falta no primeiro obstáculo é sempre muito ruim, logo no começo da pista. Você ainda tem todas as dificuldades do percurso para enfrentar, já com 4 pontos. O cavalo ficou atento, né? Depois daquela falta de número 1, só tá dando um voador. Perdeu um pouquinho a técnica ali, largou, deixou a mão esquerda um pouquinho baixa, mas passou sem falta. Agora dá um bom salto na vertical.
Aquele obstáculo verde, o concorrente pode escolher se ele salta de um lado ou do outro. Não foi penalizada no tempo, 2 faltas, perdeu 8 pontos então a Lauren Hoff montando o clássico. Tivemos então um conjunto norte-americano com 4 pontos perdidos e agora o outro conjunto com 8 pontos perdidos. Nós vamos para o intervalo rápido, já já a gente volta com mais para você. Sydney 2000, uma odisseia, Sport TV. With the arena now for Canada, Jonathan Ashland. Jonathan Ashland riding Spirits, where it's a 12-year-old building. They were first at the second Olympic selection trial in Rosemont, Quebec. Canada 2000, first at the Seattle. Voltamos ao vivo do Horsley Park, onde estamos acompanhando o hipismo, segundo dia do concurso de saltos do hipismo nos Jogos Olímpicos de Sydney. Estamos acompanhando aí o Jonathan Ashland montando Spirits, cavaleiro do Canadá. 34º conjunto a se apresentar. Esse cavaleiro ele vem substituindo o Eric Lamaze. No último dia 22 de setembro, o júri de campo aceitou uma solicitação do Comitê Olímpico Canadense para substituir esse concorrente pelo Eric Lamaze, que foi banido do esporte por uso de substância proibida pelo Centro Canadense de Ética no Esporte. Ele realiza aí 12 pontos para a equipe do Canadá. A equipe canadense que não está bem até agora, né? O John Reis perdeu 29,25 pontos. E agora nós temos aí 12 pontos perdidos. Para o Ashland. A gente ainda vai ter a oportunidade de acompanhar pelo Canadá a apresentação do cavaleiro Ian Miller, que é sempre um prazer assistir. E agora teremos o Hossen Haitchev, o búlgaro Hossen Haitchev. Bulgária que tem equipe, olha só, no mínimo 3 conjuntos, se tem 3 conjuntos, montando o Premier Cru. Ele que ficou na 37ª posição no primeiro dia, tendo 12,50 pontos perdidos. A gente não viu nenhum búlgaro antes na primeira rodada, porque o chefe de equipe ele pode escolher e a Bulgária teria direito a quatro participações. Como ele só tem 3 concorrentes, o chefe de equipe pode escolher entre as 4 posições que seriam pertencentes à Bulgária qual que vai participar os seus cavaleiros. Ele escolheu não participar do primeiro round, assim ele já sabe um pouquinho como está andando a prova. E vem aí esse primeiro cavaleiro da equipe da Bulgária já com 4 pontos. Mais uma falta na saída do triplo. Vocês viram que o cavalo aproximou muito do Oxer, aí ele subiu, mas não conseguiu cobrir a largura. Mais uma vez. Esse é o cavalo Oldenburg, de 11 anos, filho de Rajá Z em Eliantos, que é uma égua por granite, Granus Granite, número 260 do ranking. Esse conjunto fez 12,50 no primeiro dia de provas. Cometendo 4 faltas, tendo 16 pontos perdidos. O Hossen Haitchev montando o Premier Cru na Bulgária. Lembrando que já tivemos nessa primeira passagem 2 conjuntos brasileiros. O Luiz Felipe de Azevedo montando o Ralph, perdeu 8 pontos, teve 2 faltas. O André Johan Peter montando o Calais Joter também teve 2 faltas, perdeu 8 pontos. A equipe brasileira até agora, nessa competição por equipes, que vale hoje pela competição por equipes, está até agora na 4ª posição, empatado com o Japão, depois de 2 rodadas, né? E agora teremos o Geoff Binnington montando It's Auto, britânico
Geoff Billington. Na primeira rodada, o Michael Whittaker teve 8 pontos perdidos, montando o Prince of Wales. Mais uma equipe, nesse caso a equipe inglesa, que vem aí para sua segunda passagem. Esse é um cavalo holandês de 14 anos. Já a segunda Olimpíada desse conjunto. Geoff Billington, número 13 do ranking, e It's Otto, número 4 do ranking. É um filho de Sultan em Tivone, por Farn. Deu um salto bem esquisito ali no Rio. Agora refugou, né? Já perdeu 3 pontos aí. E já tinha perdido os lançamentos no Rio, ele cometeu a falta no Rio também. Os 4 pontos do Rio, mais os 3 pontos pelo refugo na entrada do triplo salto. O cavalo comete mais uma falta. A gente repara aí, né, Jorge, que o It's Otto, apesar de ser um cavalo bem experiente, sentiu um pouquinho o piso pesado aí de Sydney, né? No primeiro dia também ele já tinha dado um refugo. Ele não está muito bem aqui nessa Olimpíada. Ele vinha com 10,25 da primeira prova. Foi penalizado por tempo também, perdeu 12,75 pontos. Foram 11 pontos nas faltas, né? Foram 2 faltas com 8 pontos perdidos, mais 3 faltas do refugo, 11, e mais 1,75 por tempo, totalizando aí 12,75 pontos perdidos pelo Geoff Billington, montando o It's Otto. For Great Britain, Geoff Billington and It's Otto. Their time 104.88 gives them 1.75 time penalties, 11 jumping penalties for the round, 12.75, and their overall score 20. Você está revendo o momento do refugo aí, por outro ângulo para você, o momento que o cavalo refugou. Foi antes do triplo. E nós teremos agora Patrice Delaveux, da França, montando o Caucali, 37º conjunto a se apresentar. Total de 72 conjuntos de 29 países se apresentando no hipismo nos Jogos Olímpicos de Sydney. Vamos ter daqui a pouco a segunda participação da França. Vamos relembrar mais uma vez para os telespectadores e amigos do Sport TV. A gente vê aí o Brasil, o somatório de pontos das equipes. 7ª posição, empatado com o Japão, né? 16 pontos perdidos. Exatamente. Só que a gente comenta e lembra que nessas equipes tem o caso da Suíça. Da Suíça, por exemplo, teve apenas uma passagem. E a França também, que vai para sua segunda passagem agora. Então aquele resultado ali é um pouco injusto, uma vez que várias equipes já tiveram 2 percursos computando pontos. E mesmo assim, a diferença entre o terceiro lugar, que não tem nenhuma falta, e o Brasil, que tem ali 16 pontos, essa é uma falta. Luís Filipe de Azevedo for Brazil with 12.75. And for Italy in 8th place, Gianni Giovanni. O pessoal está cuidando agora do percurso ali. Me parece que agora teremos um intervalo, né? Para o pessoal cuidar da pista, do percurso, para depois termos aí a continuação da competição com o Patrice Delaveux da França montando o Caucali. Vamos aguardar aí, mas... 37º conjunto a se apresentar.
Até agora tivemos a Alexandra Lederman, que zerou o percurso. Portanto, a França aí que também é uma das candidatas a conquistar medalha por equipes nos Jogos Olímpicos de Sydney do hipismo. Aí o Patrice Delaveau. Vamos acompanhar aí o Patrice Delaveau. Ele vem com esse cavalo Cocali, 10 anos. É um sela francês, número 144 do ranking. Patrice Delaveau, 35 anos, número 167. Ele não teve uma participação muito boa no primeiro dia, ele fez 23 pontos e meio. Esse cavalo é um Garanhão, filho de Rox de Latouche e Loidi, por Jerônimo D. Lembrando que estamos agora com o 37º conjunto se apresentando e o Doda, o Álvaro Afonso Miranda Neto montando Aspen, será o 44º conjunto. Portanto, estamos no 37º e o 44º será o Doda montando Aspen. Ele teve 2 faltas ali naquela linha, já vem com 8 pontos. A França, que vinha com o percurso sem faltas da Alexandra Lederman, já vai agora carregando aí 8 pontos. Isso é bom para o Brasil, né? Sempre importante para a equipe brasileira. É verdade. Mais uma falta, 12 pontos. Se ele cometer apenas mais uma falta, já está igual ao Brasil. Não cometeu mais uma falta, portanto, o Patrice Delaveau, com 3 faltas, 12 pontos perdidos, não foi penalizado no tempo. Já carregou bastante a França aí, que vinha com 0. 12 pontos já dá para aproximar um pouquinho mais as equipes que vêm mais atrás. Deu um toque de pé ali. A gente lembra sempre para os amigos do Sport TV que dos 4 cavaleiros de cada equipe, o pior resultado pode ser descartado, né? Então contam os 3 melhores resultados. Vamos então acompanhar agora o atletismo, apenas um flash do atletismo, enquanto o Marcos Fuchs aí da Suíça vai se apresentar. Vamos acompanhar o atletismo, o início da marcha atlética no atletismo. Vamos lá. Você está acompanhando o início então da competição da marcha atlética, o atletismo nos Jogos Olímpicos de Sydney. Esse é o início da competição. Estamos com o Marcelo Brivilati, que está acompanhando conosco esse início da marcha atlética, falando das principais características dessa prova e também se existe algum favorito destacado. Tudo bem, Brivilati? Boa noite. Boa noite, amigos assinantes da Sport TV. Boa noite, Lucas. Esta é a final dos 20 km de marcha atlética e a característica principal dessa prova é o atleta não pode tirar um dos pés do chão, tem que estar sempre com os pés em contato com o solo. E durante o percurso existem árbitros que estão atentos para observar esse movimento. Nós lembramos que o mexicano vencedor da prova masculina, ele foi desclassificado por ter cometido esta infração. Tem sempre que ter um dos pés tocando no solo, né, tocando no chão. Você está vendo aí o início da marcha atlética. Alguma favorita destacada nessa prova, Brivilati? É uma prova difícil, né? Complicada. Olimpíada é sempre Olimpíada, né? Realmente, não tem como se destacar um atleta favorita, porque é uma competição de alto nível e todas se prepararam de igual para igual. Mas eu acredito que levaria uma certa vantagem as atletas búlgaras e as atletas finlandesas, que estão acostumadas a esse tipo de prova.
Estamos acompanhando então o atletismo. Você tem as imagens aí do Estádio Olímpico de Sydney com a marcha atlética. Daqui a pouco nós vamos voltar com o hipismo, onde estamos acompanhando a participação brasileira no concurso de saltos, na competição de saltos, hoje valendo pontos para a competição por equipes e também valendo pontos para o individual. Então vamos voltar com o hipismo então. Voltamos então com as imagens do Horsley Park, o hipismo. Apresentação aí do suíço Markus Fuchs, que zerou o percurso, né, com o Tinkas Boy. É muito importante esse percurso do Markus Fuchs, é um integrante da equipe suíça. A equipe suíça que teve a sua primeira participação com 15 pontos. A gente lembra que o Markus Fuchs foi vice-campeão da Copa do Mundo em Las Vegas esse ano, perdeu para o Rodrigo na final. Você está vendo aí justamente o mexicano agora, o Antônio Maurer montando o morteiro do México. A gente teve aí o 0 pontos do Markus Fuchs. Vamos então acompanhar o Antônio Maurer, cavaleiro mexicano. Esse é um cavalo belga de 10 anos. Ele já vem penalizado com 2 faltas, 8 pontos. Ele é o primeiro cavaleiro da equipe mexicana a saltar hoje. A equipe mexicana que é composta somente por 3 cavaleiros. Esse cavaleiro também ele vem de uma família envolvida com cavalos. O irmão dele participou das últimas Olimpíadas, José Maurer. Cavaleiro de um estilo bastante agressivo. Teve 4 faltas, né? 16 pontos perdidos. Então, Antônio Maurer do México montando o morteiro. O primeiro conjunto mexicano a se apresentar do hipismo esse segundo dia do concurso de saltos. Vamos então dar uma passadinha no vôlei. Vamos acompanhar o vôlei. Depois o Doda pelo Brasil. Aí o alemão Niels Nieberg. Até agora já tivemos aí a passagem dos alemães que estão muito bem na prova. Você viu aí. Ele vai montar o Spirit Fahr, alemão que no primeiro dia de competição ficou na 31ª posição com 9,50 pontos perdidos. Até agora os dois conjuntos da Alemanha zeraram o percurso, né? O Lars é um cavaleiro também bastante experiente. Ele já participou em Atlanta das Olimpíadas com um cavalo que se apresentou antes pela equipe alemã, For Pleasure. Ele monta agora esse cavalo Spirit, cavalo hanoveriano, criado na Alemanha, de 15 anos. Uma falta no Rio. A gente já podia notar ali na chegada do Rio, o cavaleiro já se mexeu muito, porque viu que estava difícil do cavalo cobrir a largura do Rio. Mais uma falta no Oxford, isso é muito bom para o Brasil.
Esse pode ser o resultado a ser descartado pela Alemanha, né? Porque ele teve 8 pontos perdidos. Os dois conjuntos da Alemanha que se apresentaram primeiro zeraram o percurso. E agora tivemos o Lars Nyberg com 8 pontos perdidos, 2 faltas. Os dois primeiros percursos sem faltas da Alemanha colocam o time da Alemanha numa posição muito boa. Mas a gente volta a lembrar que essa é só a primeira passagem, a gente ainda tem muita prova pela frente e isso tudo ainda pode mudar muito. A gente reparou ali o cavalo tocando na faixa do rio e assim cometendo a falta. Quase que ele passou zero o Rio, caiu muito perto da faixa. Agora teremos mais uma amazona da Suécia, Helena Lundbäck, montando Minta. Você vê a Suécia até agora que teve um conjunto com 8,75, outro com 4. 12,75 pontos perdidos até agora no total. É uma equipe que está brigando também pelas primeiras posições. Esse conjunto, Helena Lundbäck e Minta, foi um conjunto que teve 17,25 no primeiro dia. É teoricamente também o conjunto mais fraco da equipe da Suécia. Essa já é uma égua de 12 anos, criada na Suécia. Amazona nova, 24 anos, número 117 do ranking. Ela já deu uma chamadinha ali no chicote, uma alertada no cavalo, deve ter sentido que o cavalo ficou um pouco para trás. Vem saltando muito bem a Minta. Ela vem usando ali um bridal Nepomuk, que age no focinho como um hackamore e também na boca do cavalo. Deu sorte ali, deu um toque forte, a vara não caiu. Aí 4 pontos. Você vê, ela foi muito mal no primeiro dia, foi a pior, e hoje ela já é a melhor da equipe da Suécia. Belo resultado da Lundbäck, montando Minta, 4 pontos perdidos. Até agora, no total, 16,75 pontos perdidos pela equipe sueca, depois desse terceiro conjunto se apresentando. O que das equipes que já tiveram 3 percursos coloca a Suécia em segundo lugar atrás da Alemanha. Agora a expectativa nossa já é grande novamente. O Doda está entrando na pista daqui a pouquinho com Aspen. Se ele zerar, o Brasil fica em segundo, né? Se ele zerar o percurso. Exatamente. Vamos sentir aí como é que está o Aspen para essa prova. O Aspen já é um cavalo de 15 anos, criado aqui no Brasil pelo Aras Itapuã, do Dr. Enio Montes. É um filho de Lorado em Draga, que é uma égua por lanceiro. Aí o Álvaro Afonso Miranda Neto, Doda, montando o Aspen. O Doda tem 27 anos, tem o número 112 do ranking da FEI. Teve um bom início de percurso, vem saltando bem o Aspen.
Foi computada uma falta no Rio, uma pena a falta do Rio, foi por um pouquinho, mas passou muito bem o triplo. Vem muito bem o Aspen. Doda hoje também vem se superando. Muito bom, mais um bom salto. É a linha final, vamos torcer para o Doda manter esses 4 pontos. Excelente resultado para o Brasil, muito boa a pista do Doda. Ótimo resultado. Muito bom, excelente. Tá aí a equipe comemorando, a torcida brasileira. Muito bom o resultado do Doda, esses 4 pontos, um conjunto que a gente sabia que estava com problema. É isso porque um daqueles 8 pontos pode ser descartado, né? E se o Rodrigo Pessoa zerar o percurso, o Brasil vai ficar com 12 pontos perdidos. O que coloca o Brasil numa posição excelente na primeira volta da prova. Quer dizer, esse percurso Doda, que é um percurso que a gente estava muito preocupado. Olha, que pena a falta do Rio, foi uma pena. O Doda merecia fazer os 0 pontos. Merecia, parabéns pro Doda e pro Aspen. Isso renova as nossas esperanças aí. A gente viu ali o Luiz Felipe de Azevedo cumprimentando o Doda. Vamos então voltar com o vôlei, Brasil e Cuba no vôlei masculino, terceiro set para você. Vamos lá. Estamos de volta com imagens do Horsley Park. Estamos acompanhando agora o André Sakakini montando o Careful. É um cavaleiro do Egito. 8 pontos perdidos para ele. Foi excepcional a participação do Álvaro Miranda Neto, Doda com Aspen, 4 pontos. Muito boa participação. Vamos aguardar agora aí a passagem do Rodrigo Pessoa. Lembrando que o Doda quase fez 0, fez uma faltinha na pontinha da faixa do Rio. O cavalo se apresentando muito bem, melhorando muito o resultado do primeiro dia. É incrível, né, Jorge? Você vê o que é a qualidade de um conjunto, a qualidade de um cavaleiro. O Doda é um cavaleiro espetacular. Teve uma série de problemas, teve uma péssima apresentação no primeiro dia de percurso, fazendo 6 faltas, um resultado muito ruim. Isso atrapalha a parte emocional do Doda, a parte emocional do cavalo, no caso do Aspen. E num dia como hoje, em que o Brasil precisava de um bom percurso do Doda, o Doda vai lá e infelizmente fez uma falta mínima no Rio. Ele não merecia um percurso sem faltas. O Doda montou tudo o que ele sabe. Isso deixa a gente feliz e animadíssimo para a competição. Você vê que já tem 20 pontos perdidos a equipe australiana. Agora o terceiro conjunto da Austrália se apresentar. O Geoff Bloomfield montando Money Talks. Esse cavalo Money Talks, cavalo também mais um puro sangue. Muito simpático também, um cavalo bonito, pequena estatura. É um cavalo já de 14 anos, criado na Austrália, por sangue australiano. Geoff Bloomfield, 44 anos, número 176 do ranking. Vocês podem reparar quando o cavalo chega perto dos obstáculos, como ele é pequeno em relação ao tamanho dos obstáculos. Passa com muita facilidade o Rio. Uma falta na entrada do triplo. O Geoff Bloomfield com o Money Talks teve 12 pontos no primeiro dia, mais meio ponto por excesso de tempo. Lembrando mais uma vez para os nossos amigos que o excesso de tempo, depois que o cavaleiro tem um tempo para cumprir o percurso, que é de 98 segundos.
Quando ele ultrapassa esse tempo, ele é penalizado com 1/4 de ponto para cada segundo iniciado após os 98 segundos. Tem 7 lances também para o final, 8 pontos, 2 faltas. É um bom resultado para o conjunto australiano. É verdade, agora a Austrália com